Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023. Eu sou o Luiz, deficiente visual, estou cego, mas na batalha todos os dias trazendo para você aí as principais notícias. E já quero pedir para você dar o seu like aí no vídeo, agora. Não deixa para depois não, senão você esquece, né? Dá o seu like aí, clica no joinha para ajudar a gente. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Manda esse vídeo para outras pessoas, para que eles possam assistir e nos ajudar também. Precisamos muito de visualizações. Deixe seu comentário para a gente saber o que você está achando do nosso trabalho. E né, não esquece de, eu ia dizer compartilhar de novo, né? Mas é importante, gente. É importante compartilhar. Muitas pessoas vão dizer assim, agora o Luiz e a Lígia monetizaram o canal, agora vão ganhar muito dinheiro. Você está enganado. Para você ter uma ideia, monetizamos há 8 dias. E com as visualizações que temos agora 20 centavos. Então, gente, precisamos de visualizações, precisamos aumentar os inscritos e a gente conta com você, tá bom? Bora então para as notícias de hoje. Olha, lá em Campo Grande, um professor foi preso ontem, ele é professor de inglês. Segundo a delegada responsável pelo caso, o professor ele é acusado de abusar sexualmente de 14 crianças. O professor é professor de inglês em uma escola municipal da capital do MS. Segundo, então, o boletim de ocorrência, as crianças envolvidas eram entre 4 anos e 11 anos. A delegada explicou que o professor, quando as crianças iam lá para levar o conteúdo para que ele corrigisse ou receber o conteúdo para fazer, ele colocava as crianças no colo e nesse momento passava-lhe as mãos. Bom, o professor ele nega todas as acusações, mas a delegada ouviu as 14 crianças e as 14 crianças contaram basicamente a mesma história. Ainda tem mais 2 crianças, né, que podem ter sofrido também os abusos da parte do professor e que ainda não foram ouvidas pela polícia. A polícia vai ouvir essas crianças em breve. O professor está preso, como eu disse, nega as acusações, mas a delegada disse que é quase certo aí o crime de abuso sexual. Que triste, né? A gente dá essa notícia uma vez que é um professor, né? Quando mandamos nossos filhos para a escola, depositamos confiança naqueles que os recebem. E nossas crianças, a gente acredita que na escola estão bem cuidados. E aí acontece uma coisa desse tipo. Na minha opinião, esse professor ele tem que ficar muito tempo mesmo na cadeia. Laguna Carapã conta com a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços da região. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. E olha, vale a pena com certeza você ligar lá, fazer seu orçamento, né? Se você não mora em Laguna Carapã, mas mora na região, pode ter certeza que o profissional da Vidraçaria Triângulo vai até a sua cidade. Então, não perca tempo, né? Liga lá, bate um papo lá que com certeza você não vai se arrepender. Vidraçaria Triângulo. Um adolescente de 16 anos morreu ontem à tarde em Campo Grande. Segundo a polícia, ele brincava com os amigos em um córrego chamado Cachoeira das Moreninhas, na capital. E eles brincavam em uma prancha quando o jovem escorregou e caiu na água. Os amigos disseram que tentaram salvá-lo, mas devido à profundidade do local,
não conseguiram salvar o amigo. O corpo de bombeiros foi chamado e foi preciso mergulhadores para tentar encontrar o corpo, que ainda não foi encontrado. Segundo o corpo de bombeiros, o local tem cerca de 5 metros de profundidade e o local de águas é bem extenso. Por isso está difícil as buscas, né? Os militares continuam no local, a família espera na beira do rio, né? O pessoal do corpo de bombeiros encontrar o corpo do rapaz que por afogamento morreu. Que coisa, né, gente? Que tragédia. Vai brincar, né? E de repente acontece uma tragédia dessa. Vai se divertir um pouco, né? De repente o rapaz não sabia nadar, né? E aí acabou caindo na água. Muito triste. A Pfizer anunciou esta semana a comercialização, ou o início da comercialização, de um remédio, de um medicamento contra a Covid-19. Esse medicamento já foi aprovado pela Anvisa e é o Paxlovid. O Paxlovid é somente para adultos e para pessoas que têm início de Covid ou para a doença em fase moderada. O problema é o preço dele. Segundo uma pesquisa feita por alguns sites aí de comunicação, o Paxlovid, a média de preço dele é de R$ 4.800. O mais barato, em uma drogaria, custava R$ 4.600, uma caixa com 30 comprimidos. Vale a pena lembrar que o Paxlovid precisa de receita médica para ser comprado. Bom, é caro, né? Você está precisando trocar os pneus do seu carro? Então venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade, de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro condenou a Xuxa Produções e Eventos, empresa de Xuxa Meneghel, a pagar uma indenização de 65 milhões de reais por utilizar personagens criados por um empresário mineiro. A decisão é da juíza Flávia Viveiro de Castro, do Rio de Janeiro. A empresa de Xuxa pode recorrer em outra instância da justiça. De acordo com o processo, o empresário, o publicitário, né, Leonardo Souti, ele afirma que a empresa de Xuxa Meneghel utilizou os personagens de A Turma do Cabralzinho para arrecadar, né, segundo ele, a empresa de Xuxa ganhou dinheiro em cima dos personagens criados por ele, né? Os dois personagens, tanto o desenvolvido aí, e segundo ele, copiado pela empresa de Xuxa, quanto da empresa do publicitário, falam sobre Pedro Álvares Cabral e a chegada dos portugueses no Brasil. Então tá aí, né? Para quem não conhece, Xuxa é uma apresentadora de TV, né? E alguns anos passados ela apresentava programas para crianças. Xuxa trabalhou na Rede Globo de televisão por vários anos. Agora sua empresa vai ter que pagar aí uma multa a um empresário mineiro por utilizar personagens criados por ele. Ontem eu falei aqui para você que o Supremo Tribunal Federal estava votando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar o governador Ibanez Rocha do cargo por 90 dias.
Bom, a decisão foi de 9 votos a 2. Então, 9 votos mantiveram a decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar o governador Ibanez Rocha pelos 90 dias. Então, a decisão está mantida. O Supremo Tribunal Federal também, nessa mesma votação, votou também pela manutenção do mandado de prisão do ex-secretário e ex-ministro de Segurança Pública, né? O Anderson Torres. Então, a prisão de Anderson Torres também está mantida. Anderson Torres está nos Estados Unidos, mas o pedido de prisão dele já está determinado pela Justiça brasileira. Aliás, a prisão dele não está pedida, né? Está determinada, né? O Judiciário manda. O Supremo Tribunal Federal também determinou a prisão de Fábio Augusto Vieira, era comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Então essa votação de ontem decidiu aí pela prisão preventiva de Fábio Augusto Vieira, do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro do ex-presidente Bolsonaro, o Anderson Torres, e também pelo afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ontem tomou posse como ministra dos povos originários, Sônia Guajajara. Em seu discurso, ela disse que agora é a retomada para os povos ancestrais, ou para os direitos dos povos ancestrais. Guajajara entra para a história como a primeira indígena a comandar um ministério no país. E também a criação do Ministério dos Povos Originários, né, é inédito no Brasil. Foi criado agora, né, e com uma indígena comandando a pasta. Depois da invasão que aconteceu lá em Brasília no domingo, dia 8, a Polícia Federal levou do acampamento em frente ao QG do Exército, na segunda-feira, um grupo de pessoas grande. Né? Já havia sido preso alguns anteriormente, e aí eles foram conduzidos na segunda-feira do QG até a sede da polícia de ônibus. Né? Essas pessoas somavam em torno de 1.200 pessoas ou mais que foram detidas em um ginásio. Ontem, a Polícia Federal terminou de ouvir as pessoas. O número de presos, então, porque a polícia ia ouvindo as pessoas e alguns liberando e outros ficaram presos. Né? Os que foram liberados foram aqueles com mulheres com crianças, mulheres grávidas e idosos com algum tipo de comorbidade. Entre os presos, né, ou melhor, o número de presos é de 1.159 pessoas que ficaram presas, e os homens foram levados para a unidade prisional da Papuda e as mulheres para uma unidade prisional feminina em Brasília. 684 pessoas foram liberadas. Elas foram liberadas, mas vão responder o processo em liberdade. Tá? Muitas pessoas dizem assim, as pessoas foram libertadas lá Não, elas vão responder, segundo a justiça, né? Elas vão responder o processo em liberdade, pois muitas delas tinham filhos pequenos, outras mulheres grávidas e alguns são idosos que tinham comorbidades, então não podia permanecer em um ambiente como ficou os demais, né? Por isso foram liberados, mas vão responder o processo então. Segundo a Polícia Federal, os que foram presos e os que foram liberados, todos responderão por lesão corporal,
roubo e golpe de Estado. Então, eles vão responder aí por pelo menos 3 crimes. Mas as investigações continuam. A polícia agora busca os financiadores, né? Quem pagou para esse pessoal estar em Brasília no dia 8. Segundo uma lista divulgada, São Paulo, Paraná e o estado do Mato Grosso do Sul são os estados em que mais tem financiadores do grupo que se deslocou até Brasília. Mas os financiadores estão em 10 estados da Federação Brasileira. Agora vamos lá para a Ucrânia. Os combates continuam firmes na cidade de Soledar. Segundo o governador da região, 550 pessoas mais ou menos, 559 pessoas mais precisamente, ainda continuam na cidade. E segundo ele, está difícil para evacuar a cidade, uma vez que os ataques estão intensos e torna a missão impossível. Ainda segundo ele, antes dos combates, a cidade tinha em torno de 10 mil habitantes. Já não há mais nada na cidade. Casas e tudo mais foram destruídos. Então, a cidade, na verdade, já está em poder russo. E diante de tanta destruição, né, que já vem sendo atacada aquela cidade por cerca de 5 meses, a Rússia, nestas últimas 24 horas, está trocando o comando do exército. Isso demonstra uma insegurança da parte russa, né? Ou uma dificuldade de operações. O fato é que eles continuam tentando destruir cidades pequenas e dominá-las, né, em volta de grandes cidades, para que assim consigam prender o povo ucraniano nas grandes cidades, e assim vão atacando em volta e se aproximando para que possam depois deixar o povo sem saída. É o que está acontecendo agora, né? A Rússia está tentando deixar o povo ucraniano sem saída no inverno rigoroso, destruindo as infraestruturas energéticas das cidades grandes e bombardeando as cidades pequenas. Desculpa. Os ucranianos, de forma heróica, né? De forma exemplar para o resto do mundo, estão batalhando, lutando pela sobrevivência e pela reconquista do seu espaço, ou pela sua paz. Eles são verdadeiros heróis. Mesmo o país estando basicamente destruído, né, eles continuam lutando. E a pergunta é: até quando a Rússia suportará financiar esta guerra? Até quando a Ucrânia vai resistir esses ataques tão fortes? Pensava-se há algum tempo atrás que a Rússia estava sozinha nessa guerra. Mas já sabemos que não. A Rússia também tem seus apoios, como o Irã, por exemplo, que vem enviando armas que estão notadamente sendo utilizadas pela Rússia. E aí a pergunta que não quer calar pelo resto do mundo é: que papel faz a China, que se diz apoiadora da Rússia, mas mantém suas mãos escondidas? Será que a China está enviando armas para a Rússia também? Tem outros países pequenos ali em volta que ajudam a Rússia. E tem também a Coreia do Norte, parceira declarada da Rússia, e que vem também desafiando a Coreia do Sul
e o Japão. Como será que esses conflitos eles continuarão? Será que um dia vamos chegar a ter paz no mundo? Será que as provocações da Coreia do Norte vão surtir algum efeito? Se surtir efeito, será que pode acontecer uma guerra maior ou até uma mundial? Deixa nos comentários aí para nós a sua opinião a respeito disso. A China, ela não está querendo demonstrar o seu apoio. A Coreia do Norte já demonstrou o seu apoio. O que a gente não sabe é se eles estão enviando armas para a Rússia. Possivelmente, sim. Possivelmente sim, né? Porque o Irã já envia armas, né? E em duros combates ali, drones que são capazes de filmar e atirar mísseis em longas distâncias, fornecidos pelo Irã, já estão sendo usados há bastante tempo pela Rússia. Mas eu espero aí o seu comentário. Você acredita que pode existir aí uma guerra maior? Pode surtir efeito, então, na Península Coreana e também no Japão? Mas aí nós temos, do outro lado, os Estados Unidos, que comanda a OTAN, que é uma organização militar e que tem cerca de 30 países. A OTAN, ela é comandada pelos Estados Unidos e os países que fazem parte da OTAN estão enviando armamentos para a Ucrânia, principalmente os Estados Unidos. Mas a OTAN é uma organização muito forte. Mas aí no caso de o estouro de uma guerra maior ou de uma guerra mundial, a OTAN pode resistir a um ataque chinês, por exemplo? Bom, são coisas que a gente não deseja. Pedimos a Deus que não aconteça, né? Mas deixa aí a sua opinião para nós, tá bom? E vamos para as cotações. O dólar comercial nesta manhã está em R$ 5,15. O dólar turismo em R$ 5,48. O euro em R$ 5,56. A saca da soja está valendo hoje R$ 173,87. A saca do milho está valendo R$ 87,19. A arroba do boi está em R$ 287,15. Muito bem, eu quero agradecer de coração a você que assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado. Ontem tive um probleminha de garganta, né? Não estava muito bem, mas consegui gravar o vídeo hoje um pouco melhor, graças a Deus. Estamos aí trabalhando, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu volto amanhã com as principais notícias do dia, contando, é claro, com você. Ótima quinta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.